Legislação extravagante. Lei 9.455 de 1997, Lei de Tortura, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos e vamos à segunda parte da nossa aula sobre a Lei de Tortura. Se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você retorne, assista a primeira parte, porque ela é muito importante, tá? Nós vimos lá todos os conceitos, né? Todas as modalidades do crime de tortura e vamos dar continuidade a esta aula aqui na parte 2, combinado? Então vamos lá, pessoal, sem demora, vamos ao nosso primeiro slide. Tortura qualificada, artigo 1º, parágrafo 3º da nossa lei de tortura. Vamos à leitura do parágrafo. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Essa seria a nossa última modalidade, né, do crime de tortura, né, que exposto aqui na lei de tortura. Contudo, não é exatamente uma última modalidade. Aqui o sujeito praticou qualquer uma das modalidades anteriores, que nós estudamos na parte 1 da aula, contudo com um resultado agravado. Seja ele, né, por meio da lesão corporal, seja ele por meio do resultado morte. E dessa forma, né, o legislador vai penalizar com uma pena maior e criou, inclusive, um tipo penal autônomo para isso. Por isso, nós temos uma qualificadora e não uma mera majorante de pena. Nós temos realmente uma qualificadora que é um tipo penal à parte. Por isso, a gente fala numa quinta espécie, aí, uma quinta modalidade de crime de tortura. Combinado? Então, atenção, né, ao parágrafo 3º, ele é de suma importância, né? Quando essa conduta resulta em uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Essa pena vai ser de reclusão de 4 a 10 anos. Lembrando que a regra é reclusão de 2 a 8 anos, né, pessoal? A regra é reclusão de 2 a 8 anos. Aqui, no caso de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né, se a tortura acarretou uma lesão corporal grave ou gravíssima, nós teremos reclusão de 4 a 10 anos, tá? E se resulta morte, pessoal? Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Ok? Então, pessoal, a gente tem que ter muita atenção, né? No caso de uma tortura que dá ensejo a uma morte, né? Que faz com que o resultado da conduta seja a morte da vítima, isso é diferente de um crime de homicídio, tá? Isso é diferente. O homicídio é o dolo de praticar o homicídio. Aqui, o resultado morte não é necessariamente doloso, tá? Ele é um resultado agravado pela conduta. É o que a gente chama de préter dolo. Combinado? Então, muita atenção aqui no caso concreto e o examinador pode tentar te confundir nessa questão, tá? E onde, pessoal, onde nós vamos ver aí o que é lesão corporal? Morte é tranquilo, né? O que é morte, a gente sabe. Agora, e lesão corporal de natureza grave e gravíssima? Aí a gente recorre ao nosso querido Código Penal para analisar o conceito de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, tá? O caput do artigo 129, ele nos traz o conceito de lesão corporal leve, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui é a lesão corporal de natureza leve. E a lesão corporal de natureza grave, ela até vem expressa aqui, ó. O próprio legislador informou o título, né? Lesão corporal de natureza grave. É o parágrafo 1º do artigo 129. Então vamos lá. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se gera, né, perigo de vida, se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função, se resulta aceleração de parto, aí nós teremos a lesão corporal de natureza grave, tá? No Código Penal ela é apenada com reclusão de 1 a 5 anos. Agora, no caso da tortura, né, com um resultado
lesão corporal grave, não. Reclusão de 4 a 10 anos, tá? E a lesão corporal de natureza gravíssima, pessoal, seria o nosso parágrafo 2º. Embora não esteja expressamente descrito aqui pelo legislador, as condutas do parágrafo 2º são mais gravosas do que as condutas descritas aqui no parágrafo 1º. Por isso, o parágrafo 1º, ele nos remete, né, à lesão corporal de natureza grave, conforme inclusive está expressamente descrito aqui, e o parágrafo 2º nos informa a lesão corporal de natureza gravíssima, né, mais do que grave, é gravíssima. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, tá? Se resulta enfermidade incurável, se resulta perda ou inutilização do membro, sentido ou função, se resulta deformidade permanente ou aborto. Então, aqui no artigo 129, parágrafo 2º, nós teríamos uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Mas, no caso da tortura, não. A tortura qualificada pelo resultado, né, lesão corporal grave ou gravíssima, nós temos uma reclusão de 4 a 10 anos. Se o resultado for morte, né, 8 a 16 anos. Agora, eu quero uma atenção de você aqui. O legislador pode te confundir, o legislador não, desculpa, o examinador pode tentar confundir a sua cabeça no que se refere à lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então vale uma observação aqui, porque isso pode ser cobrado aqui na questão sobre lei de tortura, né, na matéria lei de tortura, ou também numa eventual questão que esteja abordando o artigo 129 do Código Penal também, tá? Você não vai confundir lesão corporal de natureza grave com a lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Vamos lá. Quando temos uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, pessoal, essa lesão corporal é de natureza grave, tá? Então, por mais de 30 dias, nós vamos entender que pelo menos 31 dias. Isso precisa ser provado. Como? Prova pericial, ok? Um novo laudo de corpo de delito deve ser feito para verificar se no 31º dia a vítima ainda está incapacitada, né, de forma temporária para o seu trabalho. Caso contrário, caso o laudo negativo não observe, né, essa incapacidade, não teremos aqui a lesão corporal de natureza grave, mas sim a natureza leve. E isso não seria uma causa qualificadora, hein? Isso não seria uma causa qualificadora, perfeito? Agora, pessoal, se essa incapacidade for permanente, nunca mais o sujeito vai elaborar com aquela determinada habilidade que ele tinha, aí sim nós teríamos uma lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Então o sujeito é jogador de futebol e perdeu uma das pernas. Se ele perdeu uma das pernas, ele está permanentemente incapacitado para o seu labor. Logo, teremos aqui uma natureza gravíssima em razão do caso concreto, tá? Porque perder um membro não é necessariamente uma lesão corporal gravíssima, tá? Então, muito cuidado em relação a esses detalhes, sempre analisando o caso concreto, né? Se essa lesão corporal gera um perigo de vida, temos uma lesão corporal de natureza grave. Agora, se gera uma enfermidade incurável, pessoal, uma enfermidade incurável, aí sim ela é gravíssima. Exemplo aí de enfermidade incurável, a AIDS, né? A AIDS, por hora, é uma doença que pode ser controlada, né, até o final da vida do sujeito. Hoje, dificilmente ela mata alguém, né? A pessoa não morre de AIDS, ela morre por outras razões, porque a AIDS é controlada. Contudo, é uma doença incurável, tá? É uma doença incurável, ela ainda não tem cura. Logo, estaríamos diante aqui de uma lesão corporal de natureza gravíssima, ok? Se você possui, você não, né? Se a vítima, né, fica com uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, pessoal, estamos falando de uma debilidade, tá? Embora permanente, estamos falando de uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, teremos uma lesão de natureza leve. Agora, se temos a perda ou a inutilização do membro, sentido ou função, a lesão é de natureza gravíssima, inclusive se
a gente ter uma deformidade permanente, também lesão corporal de natureza gravíssima, tá? No caso aí do inciso 4º, né, uma deformação permanente, a gente já teve alguns casos aí que repercutiram na imprensa, né, de forma ampla, com relação aos sujeitos aí que jogaram ácido, né, no rosto de suas namoradas ou esposas. Isso já aconteceu algumas vezes, inclusive com algumas modelos. Isso gerou deformidade permanente na modelo, ou seja, lesão corporal de natureza gravíssima, né? E ainda que não entrasse aqui no inciso 4, né, entraria, por exemplo, no inciso 1º, a incapacidade permanente para o trabalho, porque a modelo depende do seu rosto, né, para tirar as fotos, né, e etc. Então, tudo isso, pessoal, tem que ser analisado no caso concreto, tá? Se gera uma aceleração de parto, gente, nós temos uma lesão corporal de natureza grave. Agora, se gera o aborto, a natureza da lesão é gravíssima, tá? A aceleração de parto, por exemplo, a pessoa está grávida de 6 meses, houve uma aceleração de parto e o bebê veio a nascer em decorrência, né, da lesão. Ele veio a nascer. Ok, o bebê nasceu com vida, etc. Houve uma aceleração de parto. Agora, se isso gera um aborto, é diferente. O bebê veio a óbito dentro da barriga da mãe ou até mesmo posteriormente, né, depois que ele sai da barriga em decorrência da lesão. Aí a gente tem um crime de aborto, ou melhor, né, nós temos a lesão corporal agravada pelo aborto. Então, muito cuidado. Aceleração de parto, a lesão corporal é de natureza grave. O aborto dá ensejo à lesão corporal de natureza gravíssima. O examinador pode tentar te confundir com tudo isso aí, por isso eu parei para fazer esse parênteses aqui, que é muito válido para nós, tá joia? Muita atenção, viu, pessoal? Causa de aumento de pena, tá no parágrafo 4º do nosso artigo 1º. Ainda estamos no artigo 1º da lei de tortura. É uma lei bem curtinha, né, pessoal? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Então aqui a gente tem o quê? Um aumento de pena, tá? Uma majoração na pena. De 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por um agente público, tá? Isso prova, inclusive, pessoal, que o agente público não é o único sujeito ativo, né? A lei de tortura, ela não demanda que o autor do crime seja um agente público. E, inclusive, se ele for um agente público, nós temos uma causa de aumento de pena, tá joia? Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente, nesses casos aí, né, em que temos indivíduos, pelo menos em tese, hipossuficientes, né, a lei também majora a pena do crime de tortura, né, quando praticado em face dessas vítimas. Vamos à redação atual aqui, né, do inciso 2º. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, né? Aí nós temos aí essa majorante também, conforme eu já acabei de falar, né? A lei acrescentou aqui o maior de 60 anos, né, que é o idoso, tá joia? Se o crime é cometido mediante sequestro, também dá ensejo a uma majorante, tá? Não vamos confundir, então não teríamos, pessoal, o crime de tortura cumulado, né, em concurso material com o crime de sequestro. Não, aqui nós temos o crime de tortura majorado pela questão aí do sequestro, tá joia? Efeitos da condenação, pessoal. Parágrafo 5º do artigo 1º. A condenação acarretará a perda do cargo, tá? A perda do cargo é um efeito da condenação. Então, a condenação acarreta a perda do cargo, da função ou do emprego público. Claro, né, pessoal? Se o crime de tortura foi praticado por agente público, tá? E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso é um efeito da condenação para os casos em que a tortura seja praticada por um agente público, ok? E de acordo com a posição majoritária, até seguida pela jurisprudência, é que esses efeitos são automáticos, tá? Esses efeitos são automáticos, independentemente do juiz fundamentar a necessidade desses efeitos, eles serão
embutidos na sentença, porque são efeitos automáticos. Tá joia? Vedação de fiança, graça e anistia, pessoal, tá no artigo 1º ainda, parágrafo 6º, né, da lei de tortura. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Pessoal, lembrando mais uma vez, nós já introduzimos esse assunto lá na parte 1 dessa aula, né, na primeira parte dessa aula. O crime de tortura, ele é inafiançável, ele é prescritível, ele prescreve, mas ele é inafiançável, ou seja, não cabe fiança para o autor, não cabe fiança. E isso, por um acaso, gera também uma obstrução à liberdade, né, à concessão de liberdade provisória, professor? Não, tá? Não, não. Atenção, a liberdade provisória é possível sim no crime de tortura. Claro, né, gente? Estejam presentes, né, os pré-requisitos, etc. Aí cabe a liberdade provisória. Mas não a liberdade provisória com pagamento de fiança. Somente a liberdade provisória sem pagamento de fiança. Parece até um contrassenso, mas é assim, pessoal. Mas é assim. A liberdade provisória sem fiança, ela é cabível. Ela é cabível. E nós temos lá as situações, né, em que cabem a liberdade provisória sem fiança. Beleza? Então é cabível a liberdade provisória sem fiança, só não é cabível a liberdade provisória com fiança, porque o crime de tortura ele é inafiançável, tá? E essa regra é constitucional, inclusive, ok? Ah lá, a vedação da fiança não impede a liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Isso de acordo com o STF, inclusive, tá? E graça e anistia, pessoal, vamos lá. Graça e anistia. De antemão eu quero informar para vocês que na graça e na anistia, a gente vai incluir o indulto também, tá? Esse é o posicionamento da doutrina majoritária e também da jurisprudência. O que é graça ou anistia? Vamos fazer aqui um pequeno resumo para você entender o que é graça, anistia e também indulto, né? São formas de indulgência soberana, né? O perdão, né, é o perdão por aquela prática criminosa. Esse perdão pode vir do Congresso Nacional ou do presidente da República, a depender aqui da modalidade de indulgência, tá? Vamos ver? Olha só. A anistia é concedida por lei pelo Congresso Nacional, tá? E ela extingue a pena e também os efeitos penais da sentença condenatória. Então, a anistia é o perdão concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei. E a graça, pessoal? A graça é concedida por decreto do presidente da República e é um perdão individual, tá? Ela deve ser provocada. A graça é provocada. E o indulto, pessoal, o indulto que é incluído também, né? Aqui, ó, a maioria da doutrina da jurisprudência entende, ó, que o indulto também entra aqui, ó. O indulto é concedido também por decreto do presidente da República, mas é um ato coletivo. Ele é direcionado a uma coletividade, é um perdão coletivo. É um perdão dirigido a vários presos que se adequam a determinado pré-requisito, tá? E quem faz isso também é o presidente da República por meio de decreto, tá joia, pessoal? Muita atenção. Vamos lembrar aí dos indultos de Natal, né, concedidos aí, né, pelo Poder Executivo. Aqui um quadro um pouco mais amplo para dar uma noção melhor para nós. Olha só, a anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional. Agora, a graça e o indulto, não. A graça e o indulto são concedidos pelo presidente da República, tá? Pelo presidente da República. Claro, o presidente da República pode delegar isso, tá? Para quem? Para ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, mas de modo geral é o Presidente da República, tá? A anistia atinge todos os efeitos da sentença, tá? Mas não atinge os efeitos extrapenais. Agora, a graça e o indulto, que são muito parecidos, tá? É praticamente uma só modalidade, por isso a maioria da doutrina inclui também o indulto lá no rol dos crimes, né? Lá no rol de indulgência da lei de tortura, tá? Ah lá, a graça e o indulto, eles atingem somente os efeitos principais da condenação, tá? Os outros subsistem. Os efeitos extrapenais subsistem, tá?
O momento da concessão da anistia, antes ou depois do trânsito em julgado, tá? Agora, graça e indulto, não. Somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A anistia, pessoal, é um benefício coletivo, tá? Ela quem se beneficia da anistia é uma coletividade inteira. Ela é concedida por lei ordinária, tá? Do Congresso Nacional e não gera reincidência. E a graça e o indulto? Aqui que está a diferença entre graça e indulto, ó, gente. A graça é um benefício individual, dirigido a um indivíduo. O indulto, assim como a anistia, é um benefício coletivo, tá? O indulto é um benefício coletivo, tá joia? Quem requer a graça e o indulto? É o juiz, gente. É o juiz, mas no caso do indulto é de ofício, tá? Ou seja, independentemente de provocação. A graça não. Na graça, que é um benefício individual, o juiz precisa ser provocado, tá? Em ambos os casos, gera reincidência, ok? Tabela muito bacana, tá no livro do Kleber Masson, né? Página 897, nos ajudou aqui na nossa aula. Um grande abraço ao promotor de justiça Kleber Masson. Regime inicial no crime na lei de tortura, gente. Parágrafo 7º, ainda no artigo 1º, olha só. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Pessoal, o STF declarou a inconstitucionalidade desse parágrafo 7º. Então, a gente tem que fingir isso aqui, ó. Não vamos lê-lo. Não pode, não existe isso. Uma lei não pode prever um regime inicial para determinado cumprimento de pena. O regime inicial deve ser visto no caso concreto diante da sentença e da fundamentação do juiz. Não pode uma lei, não só aqui na lei de tortura, em qualquer lei, não pode uma lei determinar em qual regime inicia o cumprimento de pena para quem cometeu aquele crime, ok? O STF já reconhece essa inconstitucionalidade de forma ampla, tá? Uma observação: na tortura por omissão, né, que é apenada com detenção, conforme prevê lá o parágrafo 2º do artigo 1º, o regime inicial será o semiaberto ou aberto, porque já seria, obviamente, né? Em decorrência o que, gente? Do seu regime, né, que é detentivo. Na detenção não existe regime fechado, ok? Na detenção, ela não se inicia no regime fechado. Na reclusão, nós podemos iniciar a pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, o cumprimento inicia no regime semiaberto ou aberto, ok? Então não existe regime fechado para quem comete o crime de tortura por omissão? Ele até existe, gente, mas no caso de regressão de regime, quando o apenado ele comete, por exemplo, uma falta grave. Se ele comete uma falta grave, ele pode ter como sanção, né, a regressão de regime. E aí, no caso da regressão de regime, ele passaria do semiaberto para o fechado. Mas agora, iniciar a pena no regime fechado, não, porque a pena é de detenção. Então, fica essa observação aí, tá joia? E lembrando, né, a progressão de regime, ela segue a Lei 8.072, tá? Que é a Lei de Crimes Hediondos e Equiparados, tá? A Lei de Crimes Hediondos e Equiparados, que inclui, inclusive, o crime de tortura. Beleza? Inclui, inclusive, o crime de tortura. Então, muito cuidado e atenção para a leitura da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá joia, pessoal? E eu tenho aqui algumas observações finais. A ação penal, no caso da lei de tortura, ela sempre será pública e incondicionada, tá joia, pessoal? Claro, pessoal, isso não impede também a ação penal privada subsidiária da pública. Quando o Ministério Público não atende aos prazos, né, processuais, a vítima teria um prazo de 6 meses, um prazo decadencial de 6 meses para entrar com uma queixa. Se o MP não oferece denúncia no prazo legal, a vítima tem um prazo de 6 meses para oferecer uma queixa-crime, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, tá joia? Mas isso é uma exceção, tá?
A regra é ação penal pública incondicionada. O MP, né, o Ministério Público, que é o órgão acusatório, ele oferece a denúncia. Ok? Competência, pessoal. Competência para julgar, né, e processar o crime de tortura, todas as modalidades, né? É a Justiça Comum Estadual, né, que é a regra geral, salvo se esse crime for praticado por um agente público federal ou quando há interesse da União, ok? Então, nesses casos, a competência seria da Justiça Federal, tá? E a prisão temporária, pessoal, nos casos do crime de tortura, é de até 30 dias, renovável por até mais 30 dias, isso de acordo com a lei de crimes hediondos, tá? Isso de acordo com a lei de crimes hediondos, que é aplicada a lei de tortura. Por quê? Porque a tortura é um crime considerado equiparado a um crime hediondo. Tá joia? Então, a tortura é um crime equiparado a um crime hediondo. Então, para essas finalidades, a lei dos crimes hediondos se aplica aos crimes também de tortura. Ok, pessoal? Pessoal, terminamos aqui a nossa aula, tá? Falamos tudo sobre a lei de tortura. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição nas redes sociais, em todos os canais do Aprova Concursos. Contem comigo, um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!